Bom, irmãos, o texto que eu quero que vocês abram é Números 25. Então, nós vamos falar do jubileu hoje, certo? E vocês sabem que Moisés deu a lei no Monte Sinai, são 613 mandamentos, 10 desses mandamentos é o decálogo, os 10 mandamentos, e os outros mandamentos, eles são para todas as áreas de Israel. O jubileu é um desses mandamentos que Deus deu para o povo de Israel, certo? E Números 25 vai estar falando um pouco do jubileu. Ou seja, Moisés começa falando primeiro do ano da remissão. Deus deu o sábado para o povo de Israel, e o povo de Israel tinha que guardar todos os sábados. É ordenança para judeu guardar sábado. A palavra sábado já quer dizer descanso, mas Deus também deu um descanso para a terra, e esse descanso para a terra também era de 7 em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, era proibido plantar, tinha que deixar a terra descansar, tinha que deixar a terra ficar um ano inteiro sem plantio e sem colheita, certo? Então, é o chamado ano de Shemitah. Shemitah quer dizer o ano da remissão. Então, em Levíticos 25 diz assim, Números, desculpa, calma, desarmem, credo, gente. O 25, né, eu falei, no 1, diz assim, vamos começar do 4, porque eu abri em Números, por isso que eu estou perdido aqui. Já comecei a ler, falei, uai, e agora? Levíticos, então, falou o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel, que te tragam... Não, desculpa, vixe, tá difícil aqui, hein, gente. 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dize aos filhos de Israel, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, ele guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás tua terra, e 6 anos podarás tua vinha, e colherás sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para toda a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás teu campo, nem podarás tuas vinhas, certo? Então veja, que é chamado ano de Shemitah. Então olha só o que Deus diz para esse povo: 6 anos vocês plantam, vocês colhem, no 7º, para descanso para a terra. Então, até hoje Israel, ele está tentando, muita gente está tentando viver ali o Shemitah, que é o ano de descanso para a terra, já que a terra ia descansar, os agricultores iam descansar, as pessoas que plantavam iam descansar. Deus não estava só dando um descanso para a terra, mas Deus também estava dando um descanso para a mão de obra, para as pessoas descansar, e de 7 em 7 anos, essas pessoas se dedicar mais ao estudo da Torá, a entender o que Moisés tinha escrito, e buscar mais o Senhor, certo? Olha que mandamento maravilhoso. Ou seja, hoje seria quase impossível com a nossa mente capitalista, porque as pessoas iam pensar, mas como nós vamos parar um ano inteiro? Já imaginou a usina, né? O Gustavo está aqui trabalhando na usina, e de repente a usina fala, ó, esse ano todo não vai ter colheita, não vai ter plantio, a terra tem que descansar. Ou seja, os executivos iam começar a pensar quantos milhões eles iam perder por dia, o ano todo. Mas era a ordem de Deus
dizendo que não deveriam de maneira alguma plantar. Então esse ano, de 7 em 7 anos, é chamado de Shemitah, certo? As colheitas eram para o povo sem lucro, então não tinha lucro, ou seja, então as pessoas mais pobres, era autorizado que elas fossem nas vinhas, nas plantações, e pudessem colher, mas os donos de terra, eles não podiam colher, não podia ter lucro, não podia fazer negócios, no 7º ano. Agora, eles iam ficar um ano inteiro, vivendo de provisão. Olha só, eu queria que vocês pegassem aí, né, a provisão no verso 25, 20, olha só Deus falando para eles, ó: se disserdes que comeremos no 7º ano, uma vez que não haveremos de semear nem colher nossa novidade, então mandarei minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até o 9º ano, até que venha a sua novidade, comerás da velha. Olha o que Deus estava dizendo, que Israel deveria fazer isso, e que eles não deveriam se preocupar com a provisão, porque Deus estava dizendo: se vocês me obedecer, se vocês dedicar um ano inteiro para mim, e deixar a terra descansar, e vocês descansarem, no 6º ano, eu vou fazer uma maravilha tão grande, que vocês vão colher no 6º ano por 3 anos, vocês vão colher no 6º ano uma bênção tão grande, que vocês vão viver o 7º ano inteirinho da 6ª colheita, o 7º, e essa colheita ainda no 8º, quando vocês começar a colher, então ela vai se acabar. Olha que Deus estava dizendo para esse povo: descansem. Olha, gente, como que é maravilhoso, como que Deus está ensinando a gente com esses princípios, que não é o tanto que a gente trabalha, mas é o tanto que a gente confia e depende, porque Deus estava dizendo: não trabalhem, e se vocês não trabalharem e guardarem um ano para mim, e buscarem minha presença nesse ano, e deixar a terra descansar, no 6º ano, a colheita será por 3 anos. Oh, que maravilha! Quantos aqui aceitariam isso se estivesse vivendo naquele tempo? Diga amém. Quem aceitaria isso? Isso seria maravilhoso, porque Deus está prometendo 3 em 1, no 6º ano, eu vou dar 3 colheitas para vocês. Olha como que o povo, eles não obedeceram o Shemitah, o povo de Israel, e o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Judá ficou 70 anos, e esses 70 anos é para pagar todos os anos que eles não obedeceram o Shemitah. Por que eles ficaram 70 anos? E Jeremias, quando leu ali, o Daniel, quando leu Jeremias, entendeu que era 70 anos, porque era o número de sábados, de anos sabáticos, de anos de Shemitah, que eles não tinham guardado, por causa da ganância, da avareza e da falta de confiança em Deus, porque eles não conseguiam confiar em Deus, dizendo assim: poxa, nós vamos deixar a terra, e quem vai colher, quem vai plantar, que desperdício. Então eles ficaram 70 anos ali, para a terra descansar. Há até estudos hoje que diz que de 7 em 7 anos acontecem tragédias financeiras, porque ninguém descansa e ninguém deixa a terra descansar. Agora, o jubileu começa aí, começa falando desse Shemitah, desse ano de remissão, que era esse sétimo ano de descanso completo, para o povo crer. Agora, diz que aqui, né, esse Shemitah, que no 7º ano você descansa, eles iam contar 7 Shemitahs, 7 vezes 7, daria 49. No ano seguinte, seria o ano do jubileu. Então olha só que Deus está ensinando. Bom, de 7 em 7 anos vocês descansam,
Quando der 7 vezes 7, ou seja, quando passar 7 Shemitás, chegou o ano 49, no 50º ano, vocês vão descansar também. Então olha que Deus está dizendo agora, como que Deus estava falando com esse povo. Vocês vão ter então 2 anos, de 50 em 50 anos, vocês terão 2 anos para deixar a terra descansar. 2 anos, 24 meses. Então, quando chegava o 7º Shemitá, eles já sabiam que quando chegasse no primeiro ano de novo daquele ciclo, seria o 50º ano, e esse 50º ano era chamado de jubileu. Agora, se o povo não conseguia aguardar, pensa, os Shemitás, que era de 7 em 7 anos, o 7º ano descansa, gente, o jubileu era dobrado, eram 2 anos de descanso. Então, se você pegar aí sua Bíblia, né, no Levíticos 25:8, pega aí no 25:8, diz assim, ó: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então olha só, Deus dizendo, chegou no 7 vezes 7, 49 anos, aí mais um é o ano do jubileu. Então nós estamos falando de 2 coisas agora, vocês estão conseguindo entender? O Shemitá, que é o ano da remissão, que é de 7 em 7 anos, o 6º ano eles tinham que plantar, e crer que ia dar 3 colheitas, Deus ia dar 3 colheitas, no 7º ano descansar, contava 7 vezes 7, 7 vezes 7, 7 Shemitás, 49, e aí virava jubileu, porque chegava ao número 50, então olha só no versículo 9, diz assim, então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então veja, que Deus está dizendo, acabou o ano do Shemitá, acabou, começa o jubileu, certo? Vocês entenderam até aqui? Então olha só o versículo 9, nós vamos estudar um pouquinho o versículo 9 aqui, que diz que o ano do Shemitá, né, acabava e começava o ano do jubileu, um sacerdote, né, que saía tocando a trombeta. Veja, o jubileu começa no dia da expiação. Vamos ler de novo para a gente poder entender. Então no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta. Veja, esse aqui 7º mês, aos 10 do mês, está falando do dia da expiação. Tem uma variação, mas a maioria dos estudiosos acredita que seria no dia 10 de outubro. Né? Aí varia porque o povo judeu, eles não contam os dias como a gente pelo sol, eles têm um calendário lunar. Mas era o dia da expiação, ou seja, o dia da expiação era o dia que todo o Israel se reunia diante de Deus, e era o dia que o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro, né? Tinha um ritual muito grande. Levíticos aqui, o capítulo 16, traça muito esse dia da expiação, é muito importante esse dia da expiação para o povo de Israel, e o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, uma vez só no ano, e era no dia do Yom Kippur, que é chamado dia da expiação, o dia de cobrir pecados. A palavra expiação quer dizer cobrir o pecado. Então o povo ficava lá fora, esperando, aguardando que o sumo sacerdote saísse vivo. A gente tem a tradição de que eles eram amarrados pelos pés com sinetes, porque se eles morressem lá dentro, diante da Arca da Aliança, não poderia ninguém entrar ali, a não ser o sumo sacerdote era autorizado, e uma só vez por ano, então deveria puxá-lo pela corda. Se as sinetinhas nos 2 pés do sumo sacerdote, nas suas roupas, parasse de fazer barulhos, deveria puxar, porque ele havia morrido na presença de Deus. Ele deveria fazer um ritual muito grande de purificação antes, porque ele não poderia entrar ali no Santo dos Santos em pecado, porque se ele entrasse ali no Santo dos Santos em pecado, ele morria, ele não podia dar as costas para a arca, e era esse dia que ele jogava o sangue, ele aspergia o sangue
no propiciatório. Veja que a gente tem uma arca aqui na igreja, e aquela parte de cima é chamada de propiciatório, e o sumo sacerdote lançava o sangue do cordeiro em cima do propiciatório. Dentro da arca havia a lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Quando o sangue era derramado, a lei era coberta, ou seja, quando Deus olhava para a arca, ele via a lei. Mas quando o sangue do animal era jogado na tampa do propiciatório, para cobrir o pecado, por isso é chamado dia da expiação. Propiciatório é a cobertura que cobre o pecado. A lei está dentro da arca, e a lei que condena, mas o sangue é maior do que a lei, porque o sangue prefigurava Jesus. Quando o sangue era derramado, Deus então via o sangue e deixava de ver a lei. Então lá fora, irmãos, havia raios, relâmpagos. Deus curava todas as pessoas enfermas, e Deus prometia ali chuva, a temporã, a seródia, as duas chuvas que caíam sobre Israel, e as pessoas saíam felizes porque Deus tinha aceito aquele sacrifício. Olha só, que é chamado o dia da expiação, porque Deus sabia que todos aqueles rituais da lei, a lei cerimonial, era impossível que aquelas pessoas não fossem penalizadas e fossem destruídas, porque a lei, como eu disse aqui, é o ministério da morte. A lei é o ministério da morte. 2 Coríntios 3:7, Deus sabia que era impossível os homens viver a lei, então fazia esse dia da expiação, e em seguida começava o novo ano para Israel. Israel não conta os dias, os anos como nós estamos em 2022, eles estão em 5.782, e o ano deles começa depois do dia da expiação. Rosh Hashanah chama o ano novo dos judeus. Então veja que esse dia da expiação era um dia maravilhoso para eles, e Deus falou assim: no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, é o dia que começa o jubileu, no 50º ano, amém? Então como começava o jubileu? Bom, 50 anos passou, os sacerdotes tinham responsabilidade de contar esses anos certinho, para ver o 50º ano, eles contam até hoje, a contos de todos os jubileus que já existiam na terra, e começava com o que? Versículo 9, diz assim: então, no 7º mês, isso que eu estou explicando agora, aos 10 do mês, fareis passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O jubileu começava então, acabou o dia da expiação, começava o jubileu no 50º ano, e como começava? Começava com os sacerdotes saindo por todos os termos de Israel, tocando a trombeta. Ou seja, os moradores de Israel, no caso aqui Moisés está falando com as 12 tribos, depois vocês sabem que dividiu os reinos, reino do sul, reino do norte, aí já é outro assunto, mas era mandamento para tanto o reino do sul, que é Judá e Benjamim, como para o reino do norte, que são as 10 tribos. Os sacerdotes tinham que sair com a buzina por todo Israel, proclamando o jubileu. As pessoas ficavam ansiosas por essa trombeta do 50º ano, ainda mais as pessoas de idade, as pessoas que tinham mais do que 50 anos, e os filhos dessas pessoas tinham mais de 50 anos. Muitas pessoas viviam esperando, anelando esse dia do jubileu, esse ano do jubileu. Então começava com essa trombeta no Rosh Hashanah, que é depois do Yom Kippur, que é o dia da expiação, certo? Então, olha só, a palavra aqui, olha um versículo só, eu preciso ir rapidinho, porque senão a gente vai ficar aqui, é muita coisa, mas a palavra jubileu, para nós, aqui, né, os brasileiros, significa o quê? Júbilo, alegria, regozijo, né, júbilo. O que mais? Jubileu, está escrito na palavra, né, no Salmo, celebrar o Senhor com júbilo. A palavra júbilo descende de jubileu. Eu sei que vocês pensaram no jubileu do Pica-Pau também, mas não tem nada a ver com, com o jubileu do Pica-Pau, gente. O jubileu do Pica-Pau é outro, certo?
Mas aqui a palavra jubileu no hebraico é Iovel, I-Y-O-V-E-L, Iovel. E ela foi traduzida aqui como trombeta. Ou seja, no hebraico, nesse texto, Moisés escreveu jubileu por Iovel, que no português, traduzido por português aqui para nós, no português assim, vamos traduzir na literalidade, é chifre de carneiro. Veja que está falando que é trombeta, e quando fala trombeta, a gente que conhece mais a Bíblia, a gente tem a impressão do quê? De shofar, porque shofar é outra palavra usada para trombeta no Velho Testamento, certo? Então tem a palavra Iovel, que é traduzida por trombeta, significa jubileu, e tem a palavra shofar, que é traduzido também por trombeta. Mas qual é a diferença dessas duas palavras? Iovel é trombeta que descende da morte de um animal, no caso aqui, o carneiro. Agora, quando a Bíblia vai falar de shofar, e a gente precisa ter uma Bíblia então de estudo do hebraico e do grego, ela está falando de trombetas que não são feitas de chifre de animais, mas ela está falando de trombetas feitas de metal, de prata, de bronze e assim por diante. Então aqui não é shofar, porque a trombeta aqui é uma trombeta que descende do chifre de um carneiro. Amém? Vocês entenderam até aqui? Quantos entenderam tudo? Diga amém. Marca as palavras aí. Então o carneiro tinha que morrer para ter o jubileu, certo? Não podia falar assim, ó, vamos proclamar o jubileu, vamos pegar um shofar. Não, porque shofar são trombetas feitas de ou prata, ou bronze, ou outro tipo de metal. Não, tinha que ser feito com iovel, o chifre do carneiro. Então o carneiro ele tinha que morrer para que acontecesse o jubileu. Então o som do iovel era possível porque o animal morria. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então olha só, começou então, olha como que era doido, né? Se eles não queriam guardar o Shemitah, que é de 7 em 7 anos, pensou, depois de 49 anos tinha que guardar o 50º ano, meu Deus do céu, mas era a ordenança de Deus, e quando as trombetas dos sacerdotes tocavam, as pessoas tinham que obedecer às leis do jubileu, certo? Então, o 50º ano, olha só o que diz aqui, no versículo 10, santificareis o ano 50º, então era um ano santo. O que a palavra santo significa? Separado. A palavra santo significa separado. Se a gente for pensar do jeito que a religião nos ensina, a palavra santo é alguém bitolado, é alguém que usa roupas diferentes, é alguém que faz coisas que ninguém faz, é alguém esquisito, estranho. Mas a palavra santo, ela tem um significado de separado, ou seja, esse 50º ano seria um ano separado. Para que Deus separou esse ano? De 50 em 50 anos, tinha que acontecer esse ano jubileu, que era um ano separado, porque nesse ano Deus ia proclamar liberdade. Então jubileu é uma proclamação de liberdade. Amém? Vejam, que Deus separou esse ano jubileu para proclamar essa liberdade. Então liberdade do quê? Então, dívidas no jubileu eram canceladas. Pensou que maravilha? Você está devendo, por exemplo, 70 mil reais. Por isso que eles aguardavam o jubileu, a trombeta, o iovel tocar. Porque quando o iovel tocava depois do dia da expiação, Deus tinha perdoado o pecado deles, mas eles estavam devendo.
Mas quando a trombeta tocava, não importava o quanto eles estavam devendo, dívidas eram anuladas. Maravilha, não é para quem está endividado? Estou com 200 mil de dívida, chega o 50º ano, ano de jubileu, tocou Iovel, peraí, para quem eu estou devendo, essa pessoa que eu devo tem que me perdoar, tem que perdoar minha dívida. Servos eram libertos. Então tocava a trombeta, irmãos, todos os escravos ou servos, né? Mais apropriado falar servos, em Israel, eram libertos. Ou seja, eles poderiam ter começado a ser escravo de uma família no 4º Shemitah, no ciclo do 5º Shemitah, por exemplo. Mas chegava no ano do jubileu, do Iovel, os seus donos tinham que libertá-los, eles saíam de graça. Veja, para quem é escravo, para quem é um servo, está ali como servo, esse ano era maravilhoso, certo? Obrigações financeiras eram anuladas, proibição de cobrança de juro e dívidas, era proibido. Algum engraçadinho falava assim no ano do jubileu, não importa, o André está me devendo, vai ter que me pagar, proibido, proibido. Bom, já a lei diz que se um irmão empresta dinheiro para outro irmão, ele não deve cobrar juro, só pode cobrar juro pela lei se for gentil. Então, por exemplo, alguém da tribo de Judá vai emprestar o dinheiro para alguém da tribo de Efraim, pode emprestar o dinheiro, sem juro. Agora, alguém que morava lá na Filistia, os filisteus, pedia dinheiro emprestado para alguém da tribo de Naftali, essa pessoa de Naftali podia cobrar juro do filisteu, porque não era irmão. Então, já tem o princípio aqui da gente emprestar o dinheiro para irmão e não cobrar juro. Se cobrar juro, já tem o princípio de a gente ter no nosso coração, de ajudar os irmãos, e se um irmão pedir dinheiro, a gente não deve cobrar juro, certo? Então olha só, terras eram devolvidas aos proprietários, reintegração de posses. Veja, irmãos, que a gente precisa entender algumas coisas aqui, que Deus, ontem nós não, né? A pastora ensinou um pouquinho a respeito das nações que estavam na terra prometida, né? Várias nações ali, 10 nações no caso, né? Israel veio, tomou a terra dos cananeus, jebuseus, tartarazeus, gigazeus, tudo que é com eus lá, que a gente sabe, né? Tomou a terra. Se você ler o livro de Josué, você vai ver, Josué venceu 32 reis. Do capítulo 14 de Josué em diante, é um sorteio da terra. O que é um sorteio? Deus reuniu as tribos e fez um sorteio entre as tribos, as 12 tribos. Cada tribo ficou com um pedaço daquela terra. Então, os descendentes da tribo de Naftali ficaram em determinado espaço daquela terra. O governante da tribo de Naftali simplesmente fez o quê? Ele dividiu aquela terra para os moradores, para os descendentes de Naftali. Os de Judá fizeram isso, os de Aser fizeram isso, os de Zebulon fizeram isso. Então a terra foi dividida entre os descendentes das tribos, por sorteios. Mas o que acontecia? De 50 em 50 anos, por que de 50 em 50 anos tinha a reintegração dessas posses, uma reforma agrária? Porque veja bem, então está eu aqui, eu estou com esse pedaço de terra aqui gigante, aqui, né? O irmão tem outro pedaço aqui, o André tem outro pedaço aqui, beleza, foi dividido. Mas aí, eu tenho 50 anos, eu tenho 50 colheitas para eu prosperar. Eu dependo da chuva, lógico, das duas chuvas, da temporã e da seródia, eu dependo da bênção de Deus, e eu dependo do quê? Do meu trabalho, e eu dependo de guardar o Shemitah, para que eu tenha uma colheita a mais, porque eu vou ter uma colheita a mais. Se eu guardar um ano, Deus vai me dar uma colheita a mais. Então se eu guardar o Shemitah,
Então digamos que eu trabalho muito, mas o Tiago aqui, ele trabalha menos, e o André não trabalha. Então vamos pôr que o Tiago passa depois de 15 anos, ele está endividado, apertado, e ele fala: senhor, você não quer comprar um pedaço da minha terra, para que eu possa me aliviar? Então eu trabalhei mais, e eu vou lá, compro um pedaço da terra do Tiago. O André não trabalhou nada, então o André, ele vendeu a terra dele para mim, ele ficou sem terra. Ele ficando sem terra, e ele está devendo, o que ele faz? Ele se vende para mim como servo. Então agora o André tinha um pedaço de terra, depois de 20 anos, ele não tem mais o pedaço de terra, e ele se vendeu para mim como servo, e o Tiago, eu peguei um pedaço de terra dele, e ele ficou só com um pedaço de terra. Então quando dava 50 anos, quando tocava o iovel, no jubileu, o André podia voltar para a casa dele, eu tinha que devolver a terra para o André, e eu tinha que devolver o pedaço de terra para o Tiago, para começar tudo de novo. Por quê? Porque depois de 50 anos eu já estava velho, eu ia ter um filho, e esse filho ia assumir a terra. O André teria filhos, e o Tiago teria filhos. Espera aí, então seria injusto, porque o André não trabalhou nada, perdeu tudo que ele tinha, e fez do filho dele servo meu, e ele aqui perdeu parte da herança dele, porque não trabalhou como deveria, e perdeu parte da herança dele para mim. Então Deus falava: não, no 50º ano zera tudo, para que os filhos possam ter oportunidade, como os pais, de prosperar tudo de novo. Então nunca ninguém ficava mais rico que ninguém. Vocês entenderam? Doideira que Deus fez? Vocês concordam com isso? Então era assim. Que doideira, né, gente? Então olha só, como, por exemplo, o Tiago anelava que chegasse o jubileu, porque eu ia devolver o pedaço de terra dele, e o André anelava mais ainda, porque eu ia devolver ele, a família dele e a terra dele para ele, e eu ia ficar só com a minha terra. Mas eu já estava muito próspero, porque eu já tinha usado o André como escravo e usado as terras do Tiago para prosperar mais. Nesses 50 anos eu cresci muito. Então o que Deus viu? Deus falou assim: se eu deixar que o Carlos continue assim, daqui 3 gerações, ele tem a terra de um monte de gente, e nunca essas terras vão voltar para essas pessoas, e essas pessoas sempre vão ser pobres, e os filhos dessas pessoas, que não tem nada a ver com os erros do pai, vão pagar. Então eu vou dar direito igual para todos os filhos. Então o meu filho, ele estava próspero, mas se ele não trabalhasse, pegasse firme, podia ser o avesso depois no outro jubileu, porque aí o André, o filho do André ia falar assim: não, meu pai não trabalhou, meu pai não fez certo, peraí, eu vou fazer certo. O filho do Tiago ia dizer: não, nós não vamos mais perder terra nenhuma para ninguém, nós vamos trabalhar certo. E o meu filho, como estava muito próximo, poderia chegar e pensar assim: ah, eu estou cheio de dinheiro, meu pai deixou tudo para mim, não vou trabalhar tanto. Isso podia, depois de 10, 15 anos, inverter, e eu poderia ser então servo do André, e eu poderia ter dado parte da minha terra para outro. Então Deus sempre zerava. Então o ano do jubileu é um ano de zerar as coisas, para começar tudo de novo, é um novo tempo, uma nova história mesmo, de verdade. Que beleza, né? Pensou em gente, esse Deus, pensou se alguém, meu Deus, na verdade isso é um socialismo cristão, né? Esse é o socialismo cristão, certo? Porque Deus está tanto deixando as pessoas ficar ricas, como Deus também está preocupado com os pobres, para que os pobres tenham oportunidade de deixar de ser pobre. Então olha só, então no jubileu será ano de quê? De alegria, de júbilo, de descanso, de trazer de volta o que foi perdido. Glória a Deus. Poxa, eu perdi, mas no jubileu vai voltar. Ai, aleluias. Então olha só, vamos lá, todo homem tinha que voltar para sua propriedade no 50º ano, né? Olha o versículo 10, diz aí, ó. Pega o versículo 10 de novo, glória a Deus.
Como que... Hã? Não do Pica-Pau, né? Que eu sei que você está com esse na cabeça, irmão, eu te conheço. Santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Tocareis cada um, tornareis cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. Glória a Deus. Voltem então o que eu expliquei agora para vocês. Esse versículo 10 está explicando assim, resumidamente, o que eu demorei aqui para explicar para vocês. Voltem. Então jubileu é um ano de voltar. Voltem para a terra que Josué separou para vocês. Pensou 1000 anos depois, eu ia continuar com essa terra. Olha como que é hoje, irmãos. Eu posso, daqui 20 anos, perder a minha casa e nunca mais voltar a ter ela, porque não tem como recuperar. Mas na lei de Deus, eu podia perder e depois de 20 anos, 25, 30 anos, no jubileu, eu podia recuperar ela de novo. Volte então cada um para sua família, certo? Ou seja, viu, se tornou servo de alguém, volte, esse é o ano do jubileu. E aí diz aí, ó, né, no versículo 11, o ano 50º vos será jubileu. Olha Deus falando de novo, é uma coisa séria isso aqui para Israel era. Gente, será o ano de Yovel, o ano que toca a trombeta, o ano de proclamar liberdade. Não semeareis, nem cegareis o que vos nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, santo será para vós, a novidade do campo comereis, neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então veja, descanso total, como eu falei, é ano santo, sem canseira. Já tinha o Shemitah, que é o 7º Shemitah, que dá no 49, descanso. Olha aí, eu ficar 2 anos descansando, meu Deus. Mas o jubileu era mais específico ainda. Não nada, na terra nada, não pode fazer nada no jubileu. Vocês vão comer o que veio das colheitas passadas. E se faltar alguma coisa, vocês podem ir no pé, vocês podem ir no trigo, vocês podem ir ali nos grãos e pegar. Então veja, não tinha juro, não tinha nada disso. Então o jubileu é esse ano, né, que tudo então voltava a ser como antes. Olha que doideira então, que no ano do jubileu, só para explicar isso rapidinho, as terras não eram então, não tinham valor, a terra em si não tinha valor, era colheita, a terra valia o tanto de colheita que faltava para o jubileu. Então se eu fosse vender uma parte da minha terra, estava no ano 35, a minha terra valia 15 colheitas, porque ia chegar o jubileu. Então a pessoa tinha que comprar minha terra por 15 colheitas, e depois tinha que devolver a terra para mim. Então o jubileu é bênção, não é? Jubileu é bênção demais. Jubileu é perdão de dívidas. Nossa, podia fazer isso aqui nos bancos, né? Esses bancos, meu Deus, esses bancos sujos, podia, né, dar um jubileu aí. Ah, Bolsonaro, se você estiver vendo isso, ó, faz um jubileu aí dos bancos para os irmãos. Jubileu, perdão de dívidas, restituição. Você viu? Era restituído, essa palavra restituído. Libertação de servos, de escravos. Olha que coisa maravilhosa. Era cura, né? Porque o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, se Deus aceitasse, as pessoas recebiam cura física, e já entrava no ano da alegria. Já pensou, irmãos, faz 20 anos que tem um servo que se vendeu, e ele volta para a casa dele, pensou que alegria seria isso? É um ano então de muito
de muita cura também interior, né, de paz e de equilíbrio financeiro, porque o pobre que tinha se vendido, jubileu chegou, ele tinha uma terra e ele tinha 50 anos para dizer: se vira, filho, você errou aqui, mas agora você pode acertar. Ou seja, o cara pobre que não tinha nada, que se vendeu para pagar suas dívidas, no ano do jubileu, ele tinha uma terra e tinha 50 anos pela frente para dizer: ó, muda de vida. Olha que coisa maravilhosa. Então isso é jubileu.